Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo. No devocional dessa semana, eu quero falar sobre o exemplo que Deus usa dos recabitas. Um exemplo que aconteceu entre 609 a 598 a.C., durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. E aqui Deus usa a fidelidade dos recabitas como um exemplo para nós nos dias de hoje e naqueles dias também. Aqui a obediência é um seio de intimidade com o Senhor. No versículo 13, ele já coloca o contexto, eu não vou ler muito, ele já coloca o contexto de que os recabitas, eles foram colocados para beber vinho perante Jeremias e perante o rei, e eles não beberam vinho. Ele diz no verso 6 que não bebemos vinho porque o nosso antepassados, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem de não beber vinho. Essa foi a ordem que ele deu para eles. Para quem não sabe, Jonadab, quase 250 anos antes dos dias de Jeremias, o homem do mesmo nome, ele ajudou o rei Jeú a destruir o culto a Baal, que foi temporário, no Reino do Norte, que se você encontra essa referência, esse texto, em 2 Reis, capítulo 10. Aqui no versículo 13, dirigindo mais a reflexão, Deus questiona a obediência do seu povo. E ele fala aqui no final do versículo 13, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Aqui do hebraico, miveit, mitzerim, que diz o quê? Obediência, aceitar a correção, aprender com os erros. Isso está na Bíblia hebraica. Então, essa palavra aqui demonstra intimidade com o Senhor. Demonstra o que? O seio da intimidade que você tem com Deus para praticar a obediência. No versículo 14, ele segue. Ele remonta a história de que Jonadab, filho de Recabe, ordenou os filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. E ele termina, mas eu tenho falado vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Deus aqui novamente, ele toma, por exemplo, a atitude dos recabitas. No versículo 15 ao 16 ele também segue. E ele mostra que Deus fez de tudo para que o povo dele se arrependesse. Por meio dos profetas ele fala. Para que se convertessem da sua má conduta, corrigissem as suas ações. Aqui novamente vem a palavra miveit, do hebraico, que é aceitar uma correção, se corrigir através das experiências ruins que você teve. No verso 17, então Deus declara a consequência por ter rejeitado em seus corações a obediência do Senhor, a exortação do Senhor, as palavras do Senhor através dos profetas. E ele fala, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça do qual os adverti. Deus advertiu da desgraça que ele mandaria agora. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. A nossa obediência ao Senhor, ela não deve estar baseada simplesmente em termos medo daquilo que pode acontecer conosco, de simplesmente ganharmos a salvação em Cristo Jesus, mas de nós amarmos, obedecermos aquilo que Cristo mesmo disse em terra, e que hoje continuamos a falar, continuamos a pregar e temos que viver. Que você possa refletir essas palavras, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e até a próxima. Deus abençoe a todos.